Mais uma vez estamos reunidos em seu nome, pedindo o seu amparo, sua proteção para todos nós, para o nosso estudo ser um estudo efetivo, com muita harmonia, muito aprendizado de todos nós. Agradecemos a presença em nossos lares, da equipe, dos espíritos da equipe espiritual do nosso cantinho, pedindo a esses benfeitores que nos intuam para o melhor entendimento daquilo que nós vamos ler e estudar. E vamos deixar a nossa prece entregue nas mãos da equipe espiritual, para amparar o irmão mais necessitado, pedindo, Senhor, que também a equipe socorrista do nosso cantinho possa chegar ao lar de cada companheiro, companheira do nosso grupo de estudos que hoje, por qualquer motivo, não podem entrar, mas principalmente aqueles que estão com problemas de saúde, e nós pedimos que possam os benfeitores levar o remédio espiritual para auxiliar os nossos companheiros. E dando por iniciada a nossa reunião com essa prece que ofertamos à equipe espiritual, como já dito, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos aos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja. Ok, pessoal? Então, nós estamos estudando, né, o capítulo 10, não, é o 10, né? Não, é o 9. Não, é o 10 mesmo. Que é perda dolorosa, né? Ou dolorosa perda, que é o caso, né, da Cecília, que é uma moça que teve todas as bênçãos, todo o amparo de uma vida fácil, né, vamos dizer assim, do ponto de vista financeiro, mas que ela, exatamente por não ter, né, todo, todo o ensinamento, né, que está, de uma certa forma, delegado aos genitores, né, o pai e a mãe das nossas crianças, né, ela, infelizmente, saiu por caminhos tortuosos, né, e engravidou, né, e agora quer abortar. E a mãe dela, no plano espiritual, entendendo, né, a gravidade da situação, pediu à espiritualidade superior que determinou ao Calderaro que auxiliasse. Entretanto, o Calderaro, ele já estava achando a situação muito difícil, né? Mas, de qualquer forma, ele está prestando auxílio. Então, no último estudo, nós vimos que ele influenciou a enfermeira que estava com a Cecília, de modo a permitir, né, que houvesse o atraso, né, na consecução daquilo que a Cecília queria, que é fazer o aborto. E
E aí ele levou a moça a dar um calmante, né? Aí a menina dormiu, né? A Cecília dormiu, e nesse estado o Calderaro aplicou as suas mãos sobre o sistema visual da Cecília e ela passou a ver o Calderaro, André Luiz e a mãe dela, né? E aí ela ficou muito confusa, aí a mãe fez todo o pedido, né? A mãe aceita que ela errou, né? Mas a filha não quer saber. Ela, por mais que a mãe tenha pedido perdão a ela, né? Mostrando que realmente ela não deu a Cecília as bênçãos de um trabalho digno, de alguma profissão, de algum esforço, né, pessoal, deixando tudo por causa da fortuna, vamos dizer assim, né, da família, ela não, não instruiu, né, a criança de que precisava respeitar e saber ter uma profissão, estudar, trabalhar, né? E aí a moça, assim que a mãe desencarnou, né, a moça começou a ter uma vida muito mais voltada para os prazeres do dia a dia, né, na Terra, as sensações da vida terrena. E ela, sim, engravidou e quer abortar. E por mais que a mãe pedisse, ela diz: não, de jeito nenhum. E foi aqui que nós paramos, certo? No finalzinho da semana passada, do nosso estudo, a Alessandra colocou uma questão importante, né? Que é a questão do nosso julgamento, né? Porque é natural que, ao ler aqui, todo mundo fique imaginando: nossa, mas como pode, né? A moça fazer o aborto e tal. E nós colocamos claramente que a questão aqui não é a questão de julgamento, né? É simplesmente uma análise dos fatos que a gente tem ali à disposição na história. O ponto-chave principal, né, é que o aborto é sempre uma medida nefasta para o espírito, não somente para o espírito da mãe, né, também para o espírito do pai que não quis assumir a paternidade, a possível paternidade, mas também para o espírito reencarnante, e principalmente para ele, né? Então, a gente terminou nessa frase dela que ela não ia aceitar uma vida de misérias, porque ela tinha certeza, né, que seria expulsa da casa do pai, né, seria muito difícil, ela ia ter que trabalhar para se sustentar, ia ter o filhinho para dar de comer para ele e não ia ter dinheiro suficiente, ou seja, ela não aceitou de jeito nenhum, né? E, embora ainda amando a mãe, né, ela não falou: não vou ouvir, não, não, não vou voltar atrás. É aqui que nós paramos. Elisete está aí hoje ou não? Oi, tô sim, Eduardo. Boa noite. Boa noite.
Alguém quer fazer algum comentário antes de nós irmos para frente? Muito bem. Vamos então para frente. A Por favor. comovedora cena estarrecia. Observava eu ali o milenário conflito da ternura materna com a vida real. A venerável matrona chorou com mais amargura, agarrou-se à filha com mais veemência e suplicou: perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. Ó filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes, a cegueira nos compele a erros clamorosos, que só o golpe da morte em geral expunge. Não consideras, porém, a minha dor? Reconheço minha participação indireta em teu presente infortúnio, mas entendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres maternos. Não desejo que venhas colher espinhos no lugar onde sofro os resultados amargos de minha imprevidência. Nada. Então, vejam bem. A mãe reconhece que errou. Ela reconhece que errou. Mas ela fala para a filha: eu reconheço, né, a minha participação indireta. E é uma participação indireta, porque mesmo que a mãe não tivesse feito, né, as coisas que, ou seja, que não tenha feito aquilo que deveria fazer, ela podia simplesmente não estar naquela situação. A moça, ela fez a busca pelos prazeres. Lá no comecinho, ela está escrito, ela subornava as pessoas, ela, as pessoas escondiam as coisas que ela estava fazendo, escondia do pai, que era muito rigoroso, né? Ou seja, era da índole dela fazer, né, uso dos atributos da beleza e da riqueza que ela tinha para os prazeres da vida mundana. É isso que aconteceu. Quando eu falo vida mundana, não é uma vida de prostituição, nem nada. Estou falando isso. É simplesmente os prazeres do dia a dia terreno. Aquelas pessoas que olham somente os prazeres da vida material, as sensações que a vida material nos trazem, certo? Então, é uma participação indireta. Efetivamente, é uma participação indireta. E a mãe fala: olha, não faz. Eu posso ter cometido erro e hoje eu choro, né? Ela fala assim, no mesmo lugar, ó, diz assim: não desejo que venhas colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos da minha imprevidência. Ou seja, esta mãe, esse espírito, estava em lugar de sofrimento, mesmo tendo, né, o auxílio de espíritos mais adiantados, né, ela sofria as consequências dos erros dela. Mas isso não tira a responsabilidade da filha nas ações do seu espírito. Comentários?
Dúvidas? Entendimentos diferentes? Tá bom, então vamos em frente. Porque eu haja errado por excesso de ternura, não te desvieis por acúmulo de ódio e de inconformação. Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso e a noite do mal é sobremaneira mais densa e tormentosa. Aceita a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam, ainda que perdurem, não se eternizam. Não compliques, pois, o destino. Submeto-me às tuas exprobações. Merece-as quem, como eu, olvidou a floresta das realizações para a eternidade, retendo-se voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam mais do que por fugaz minuto. Esqueci-me, Cecília, da enxada benfazeja, do esforço próprio, com a qual deverá arrotear o solo de nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante. E ainda não chorei suficientemente para redimir-me de tão lastimável erro. Pare. Veja bem. Ela começa, né, nesse ponto aqui, ela fala assim, olha, eu errei sim, não resta a menor dúvida. Eu reconheço que eu errei e que, né, ela chama assim, não te desvies, embora eu tenha, né, errado por excesso de ternura, toda mãe quer proteger os filhos. Então, ela protegeu, ela tinha dinheiro, ela tinha tudo à disposição dela, né? Embora, né, eu tenha errado por ternura, não te desvies por ódio e inconformação. A minha ação não pode dar a você, né, a desculpa de fazer uma ação errada. O fato de eu ter errado não te dá o direito, perante a lei divina, de errar também. Veja, errar não é um direito, na minha opinião. Errar é da natureza dos espíritos ainda em processo de elevação espiritual. A gente não tem o direito de errar. A gente erra por ignorância, principalmente, né? Por sermos ainda ignorantes. Então, se eu errar, esse erro é meu. Se você errar, esse erro é seu, não é meu. E a mãe alerta, olha, eu errei, eu reconheço, certo? Mas não vai cometer o mesmo erro. E, na verdade, pior ainda, não é? Porque ao impedir o nascimento, né, daquela criança, no fim, dado que a vida ali já se manifesta, e nós espíritas temos que ter a clareza de que a vida não começa na hora que a criança nasce para o ar do mundo, né? A vida começa lá no útero materno. E, portanto, a retirada do feto, do recém
da- da- do ser que está sendo gerado no útero materno, no final das contas, se torna um assassinato. Esse é o problema. E a consequência futura é muito difícil. É muito difícil. E por isso que a mãe alerta para ela: olha, não faz isso. Embora, né, quando se a gente pensar numa vida perante a eternidade, o sofrimento em uma vida é uma coisa pequenininha comparada com a eternidade. E aí ela faz uma, uma descrição bastante poética, né? Quando ela diz assim: olha, à noite, depois de uma. A noite do bem, né? Ela é muito, muito linda, né? E longa, mas a noite da dor e do sofrimento, do crime, né? Leva a um sofrimento muito grande, uma longa e tenebrosa noite, certo? Então, é nesse ponto que nós paramos. Em que ponto que foi? É da inconformação, não é? Não, é mais para Não, frente. mais para frente. E, Até lastimável erro, é o final. peraí. Ah, isso, é no todavia. Tá bom. Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom, gente. Então vamos em frente. Todavia, confio em ti, esperando que te não suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração. Antes mendigar o pão de cada dia, amargar os remoques da maldade humana e na terra, que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos avassale o coração. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados os que chegam à morte crivados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. Para esses, uma perene era de paz fulgurará no horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. A verdade se lhes faz amiga generosa, a esperança e a compreensão lhes serão companheiras fiéis. Retorna, minha filha, a ti mesma. Restaura a coragem e o otimismo, malgrado as nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Ainda é tempo, ainda é tempo. Então você vê que ela faz uma exortação, né, à filha para não prosseguir naquilo que ela desejava, certo? Não vai, não crie problemas futuros, né? Fala das bem-aventuranças. O grande problema que a gente tem aqui nessa narrativa, né? Infelizmente, é aquela situação em que você sabe, né? Você sabe que você vai sofrer, você vai passar fome,
Você vai ser acusada de um monte de coisas, não é? Aquela criança que está ali é o estorvo. E muita gente fazia o aborto. Portanto, do ponto de vista de uma pessoa que quer viver os prazeres da vida material, esse chamamento da mãe, né, não existe. Ela pode até estar surpresa de estar vendo a mãe, mas ela vai levar isso em conta como se fosse um sonho ruim, porque a mãe estava querendo impedi-la de fazer aquilo que ela queria. Ela estava vendo a mãe, certo? Infelizmente, é muito difícil, é uma luta muito intensa interna dela, mas ela não quer ceder. Vamos em frente? A enferma, contudo, fez supremo esforço por tornar ao invólucro de carne, pronunciando ríspidas palavras de negação, inopinadas e ingratas. Desfazendo-se da influência pacificadora de Calderaro, regressou gradativamente ao campo sensorial em gritos roucos. O instrutor aproximou-se da genitora chorosa e informou: infelizmente, minha amiga, o processo de loucura por insurgência parece consumado. Confiemo-la agora ao poder da suprema proteção divina. Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente, conturbada pelas emissões mentais em que se comprazia, dirigiu-se à enfermeira reclamando: não posso mais, não suporto. A intervenção agora. Não quero perder um minuto. Para. Então, né? Veja que o Calderaro está tratando a situação, né, como um caso de loucura, certo? A loucura por insurgência precoce, né, por insurgência, desculpa, parece consumado, ou seja, nesse estado, a enferma, a menina Cecília, né, estava praticamente enlouquecida, ou seja, a razão não conseguia chamá-la para olhar as consequências do ato que ela ia fazer. Então, é um processo de loucura. E é por isso que o Calderaro está atendendo aqui, porque ele estava tratando de processos de loucura. A gente nunca pensa assim, não é? A gente não pensa como um processo de loucura, em que a pessoa aqui perde a razão. As emoções são muito grandes, dominam completamente o ser, certo? As consequências negativas, né, que ela sofreria se desse à luz à criança, né, aparecem como justificativa natural para cometer o aborto. Esse é o pensamento, o raciocínio, entre aspas, lógico, né, que a Cecília se impõe. Esse é o ponto. Ele não consegue avalizar, né, como com a razão, né,
e ouvindo a mãe as consequências dos seus atos, né, ao cometer o aborto, as consequências lá para frente. E, portanto, é um estado de loucura. E aí ela diz para a enfermeira, não tem jeito. A mãe fica, né, completamente sem condições de fazer nada, né, porque ela sabe que não tem mais o que fazer, e a, a moça fala para a enfermeira, não, não, tem que fazer agora. E a enfermeira fazia o aborto. Qual que é o aborto num caso como esses? É você colocar, né, entrar pelo útero e tirar a criança, efetivamente. É um processo extremamente doloroso para a mãe, certo? E para o feto, porque o espírito ligado ao feto já está sentindo, já está tendo todas as sensações de dor, né, naturais num processo de retirada do espírito, desculpa, do feto, do útero da mãe. Comentários? Estamos todos estarrecidos, não é? Muito bem. Então vamos em frente. Fixando a companheira por alguns instantes, com terrífica expressão, ajuntou: tive um pesadelo horrível. Sonhei que minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não, não. Irei até o fim. Preferirei o suicídio, afinal. Inspirada pelo meu Veja, orientador, ela disse que ela prefere, certo, o suicídio, né? Ela prefere o suicídio dela, né? Então vamos lá. inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. Não seria conveniente aguardar mais tempo? Não seria o sonho um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Julgava desse modo oportuno adiar a decisão. A paciente, no entanto, ficou irredutível, e com o assombro nosso ante a genitora desencarnada em pranto, a operação começou, com sinistros prognósticos para nós, que observamos a cena sensibilizadíssimos. Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. Isso, para um pouco. Então veja, infelizmente, né, o que acontece nesse tipo de caso é que nem sempre se consegue puxar tudo de uma vez, lembrando, né, que a criança está ligada, né, ao corpo da mãe e tem que ser tirado. E muitas vezes eles retaliam, né? Eles cortam partes do corpo da criança para ir tirando aos poucos. É de uma violência atroz, infelizmente. Todo processo abortivo
seja legalizado ou não, né, é um trauma para o psiquismo da mãe muito grande, muito grande. Nós estamos falando da mãe. A gente imagina o que acontece, certo? Com o espírito que perde a oportunidade do renascimento. No livro lá do André Luiz, do capítulo 15, se não me engano, do Missionários da Luz, né, tem o caso da moça que que comete o aborto, e aí o espírito é retirado antes, né, do sofrimento. Ele tinha a proteção dos benfeitores espirituais. No caso aqui, o espírito reencarnante e o espírito da mãe eram espíritos inimigos, mas que a espiritualidade havia aproveitado o modo de ser da mãe para poder trazer a criança ao mundo, sendo filho dela, de tal maneira que o amor filial e o amor maternal pudesse, né, substituir aquele, entre aspas, ódio do passado. Mas ela aqui acaba, né, se decidindo. Então, é extremamente triste ver a descrição. E, né, ele termina dizendo assim, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. Então, é uma descrição muito triste esta. Continuemos. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço de extração. Isso, para um pouquinho. Isso é importante acontecer, né? Quer dizer, veja, no livro Missionários da Luz, nos capítulos 12 e 13, né, nós vimos toda a descrição sobre o reencarne do Sigismundo, totalmente amparado pelos espíritos protetores, já tinha tido o aceite dos pais para que a criança reencarnasse. Então, foi tudo uma coisa, ó, legal, boa, bacana, certo? E aí, o espírito adormece, né? E vai naturalmente comandar, né, a formação, né, da criança, desde o estágio embrionário até a hora que a criança estiver pronta para vir ao mundo, nascer, né? Quando acontece este caso, ou, né, o caso do aborto, e não existe condições de retirada, até mesmo por vinculações do passado, né, o espírito da criança, que estava adormecido, e vai, né, sendo picotado para ser retirado, ele, ele desperta. Então, ele diz: a mente do filhinho, né, começou a despertar à medida que aumentava o esforço de extração do embrião, certo? Então, o espírito começa a despertar ali. Ele vai assumir a própria identidade anterior, não a do filhinho querido, a anterior.
quem ele era, porque ele não teve oportunidade da continuidade do processo. Vamos em frente? Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno. Eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Para um pouquinho. Então, veja. Os raios escuros não partiam somente, né, do encéfalo da mãe, mas também do espírito, certo? O que ele chama aqui, mas eram igualmente emitidos pela organização embrionária. Ele ainda não fala do espírito liberto, porque ele não está liberto, certo? Ele está sendo extraído, mas ele não está liberto daquilo que está acontecendo, certo? Até que ele foi retirado do útero da mãe. Então a gente vê, né, um processo agora de ligação mental muito intensa e, infelizmente, por sentimentos de ódio, tanto, né, do espírito que não queria morrer, né, que queria nascer de novo, dentro dos propósitos que foram mostrados para ele da possibilidade, né, dele ter uma vida, uma nova chance de se renovar e trabalhar com aquela que era sua mãe, todos os sentimentos necessários, né, de renovação espiritual, certo? Mas que num processo desse deixava aflorar os sentimentos de ódio do passado. E da mesma maneira, a mãe, né, emitindo pensamentos de ódio para expulsar aquilo que atrapalhava a vida dela. E que, muito provavelmente, né, o espírito de um e do outro, e de outra, né, estavam, infelizmente, ligados por laços de ódio do passado, que agora afloram com toda a força. Comentários, pessoal? Tá bom, vamos em frente. Assombrado, reparei, todavia, que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se a mantivessem atraída ao corpo materno forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas, adesa ao campo celular que a expulsava. Semidesperta, num atro pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero. Lamentava-se com gritos aflitivos, expedia vibrações mortíferas, balbuciava frases desconexas. Para um pouquinho. Então, veja, o André Luiz, né, ele, ele fala sobre a ginecologista improvisada, né, porque ela era uma enfermeira, né, e ela dizia que ela subtraía do corpo da mãe somente pequena porção de carne inânime, ou seja, morta, né? Por quê?
a entidade reencarnante, né, ela se ligava ao corpo, né, estava completamente presa, né, atraída ao corpo, né, mantendo vigorosas forças, né, e oferecendo, né, condições especialíssimas, aderindo, né, ao campo, né, celular que a expulsava. Ele se prendeu ao útero da mãe. Ele ficou ali preso. Ele não saiu junto com o pedaço de carne, certo? E aí, ele coloca assim: semi-desperta, né? Esse espírito, né? Num atroz pesadelo, é isso? Acho que é atroz, né? Num atro pesadelo de sofrimento. Acho que pode ser Eu acho num que é atroz. atroz mesmo, né? Um atroz pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero. Eu não queria de jeito nenhum. E ele gritava, né? Mas completamente fora de si também. Dois processos de loucura estabelecidos. Vamos em frente? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá bom, então vamos. Não estaríamos ali perante duas feras terrivelmente algemadas uma à outra? O filhinho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno, premindo com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues maternos e fetal. Provocou ele o processo hemorrágico, violento e abundante. Viu só? Viu como o espírito, tão preso, né? Porque, veja, ele estava reencarnando. Aquele, aquele espírito, no reencarne, recebe o fluido vital. O desenvolvimento do embrião já estava no 4º mês de gravidez, certo? Estava pleno de fluido vital. E o perispírito estava, né, aderido, cheio de, vamos dizer assim, da matéria, né, espiritual. O espírito estava ali. E aí ele consegue, num processo feroz, né, induzir o processo hemorrágico na região em que ele se ligava, né? Isso é possível? Quer dizer, os espíritos conseguem atuar sobre o ser humano fisicamente? Sim, sim. Eu já contei aqui, uma vez, minha mãe falava de uma criança, lá nos idos de 1940 e poucos, 1950, por aí, né? Que a família foi ao centro espírita que eles frequentavam lá em Marília, pediu socorro,
Porque a criança era jogada para lá e para cá, ela durante a noite, durante o dia, ela tinha como se fossem, né, para a ciência, ataques, mas na verdade ela era jogada para lá e jogada para cá, pelos espíritos, né, que queriam incomodá-la. E era uma criança, né? Então, são processos difíceis. Também eu li num desses livros que fala sobre, agora eu não lembro exatamente qual é, tá bom? Mas fala sobre desdobramento astral, né? Que um amigo falou para o outro assim: olha, eu vou fazer um desdobramento astral e vou te visitar. E vou mostrar para você que era eu que estava lá, certo? E ele estava, ele foi visitar, ele fez o desdobramento astral, né? Saiu do corpo físico dele e foi lá. E aí ele deu um beliscão no cara, no amigo dele, certo? Que ficou marcado. E aí ele chegou para o amigo estava vestido, tudo, e falou assim: e aí, gostou do beliscão que eu te dei em tal lugar? Fui eu que te dei. Então foi ele realmente que fez isso. Então, no caso que nós estamos vendo aqui, da descrição, certo? É uma ação efetiva, física, que o espírito da criança, que não é mais um espírito de criança, né, provocou. Hum, uma hemorragia, né, um processo hemorrágico grande. Os materialistas falariam assim, mas isso é a coisa mais natural do mundo. Quando você faz uma coisa dessas, naturalmente, certo? Você tem o processo hemorrágico formado. Não tem nada a ver com espírito nenhum. Isso é muito comum. É natural que o pessoal diga isso, certo? Mas nós estamos vendo aqui a consequência, a descrição do aborto. Vamos em frente? Observei mais. Deslocado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis, o organismo perispíritico da entidade, que não chegara a renascer, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração, envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Isso. Olha que descrição, hein? É como se fosse movimento de ameba, né? Então, o, o espírito, né? Ele foi deslocado indevidamente, indebitamente, né? Ele ficou mantido ali e aí ela disse, o perispírito, né? Da entidade que não chegara a renascer avançou em movimentos espontâneos até a zona do coração. Então, o perispírito era pequeno. Era o perispírito de uma criança, de um embrião ainda. E ele avança até o coração, chegando, né? Hoje o pessoal não usa a palavra aurícula direita. Hoje eles falam átrio direito, né? Mas chega exatamente, né, no, no átrio direito. E é no átrio direito que nós temos
o processo de estimulação normal, né, das células do coração. Elas são o que a gente chama de células autoexcitáveis. As células de fibra cardíaca, é o músculo do coração, é uma fibra muscular. E ela tem um ritmo, né, que é dado pelo coração ou pelo sistema nervoso central. Obviamente, aquilo ali tudo é inervado, né? E no ritmo sinusal normal, você tem 60 batimentos por minuto. Então, a cada 1 segundo, no nódulo do, do átrio direito, dispara o estímulo cardíaco, que viaja, né, no músculo do átrio, e depois eles se contraem, os dois átrios, joga o sangue para os dois ventrículos. Então, do átrio direito, vem o sangue venoso, vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito, vai para o pulmão. Aí o pulmão transforma o sangue venoso em sangue arterial, né? E aí vai para o átrio esquerdo. Então, no átrio esquerdo você tem sangue arterial, no átrio direito, sangue venoso. Vai para os ventrículos. E aí, pela aorta, sai o sangue arterial para irrigar todo o corpo. E do átrio do ventrículo direito vai para o pulmão. Então, essa troca, né, do sangue venoso pelo sangue arterial vai ocorrendo aí num ritmo conhecido, direitinho. Pá, 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 pá. E o espírito vai lá e, pumba, altera esse ritmo. Altera ali tudo, porque ele consegue perturbar, né, agindo fisicamente de novo, né, no músculo cardíaco. Edu, Oi. mas o espírito está consciente, ele está fazendo isso consciente ou é um ato, não sei qual seria a outra palavra. O Consciente. espírito Nesse caso sabe, já é. Não, ele sabe o que ele está fazendo. nesse caso, ele já sabe o que está fazendo. Ele está xingando, ele está gritando, certo? Ele dizia, não pode fazer isso com ele, certo? O perispírito ficou grudado, ele foi lá agir, né, para levar a mãe à morte. Ele sabe o que está consciente, que está acontecendo. Então, mas é consciente, ele sabe que ele Sim. fazendo isso, ele vai levar à morte ou não? Ele só está nervoso, ensandecido. Não, ele quer levar ela à morte. Nós vamos ver. Nós vamos ver ali na sequência. Tá bom. Infelizmente, né, ele deliberadamente decide: se você está me tirando, se você me tirou, você vai comigo. E ele leva ela à morte. Ele age, né, fisicamente, esse que é o ponto, com a ação do seu perispírito. Ele vai lá e mexe. E já que você me parou, nós vamos parar também aqui. Já são 20h58 e nós vamos precisar parar. É muito triste essa situação, mas, infelizmente, tanto né, que é o espírito que foi desalojado do ventre materno, quanto a outra, que é a mãe que não queria, os dois entraram num estágio de loucura.
E os dois já não se entendiam, já tinham problemas antes, agora os problemas se multiplicaram, sabe Deus a que número aí, né? Pois é, Meu Deus do céu. triste, não é? Muito bem. Eu vou fazer a prece de encerramento, tá bom? Amado Mestre Jesus, nós estamos profundamente gratos pela oportunidade deste estudo. Ficamos tremendamente comovidos com o relato e com a situação desses dois espíritos. Pedimos, Senhor, por eles, que possa a sua luz chegar a cada um, aonde estiverem agora, seja ainda presos à dor e ao sofrimento, mútuos, seja já agora espíritos libertos de todo este horror e prontos e fazendo uma nova vida. Que Deus possa ampará-los aonde estiverem. Pedimos, Senhor, que sejamos amparados ao longo da semana que se inicia para todos nós. Pedimos que cada um em nosso lar, em seu lar, receba a sua proteção e o seu amparo. E agradecemos aos espíritos que aqui vieram estudar conosco. Que a sua paz, Senhor, esteja conosco hoje e sempre, e deixamos a nossa prece entregue nas mãos da equipe espiritual do nosso cantinho, para auxiliar o irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Encerramos.